E o jovem atacante Guinegão está impressionando cada vez mais o treinador Dorival Júnior e sua comissão técnica nos trabalhos no dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava. Meio-campista peruano André Carrilho animou a todos com publicação em suas redes sociais. E sem conseguir negociar o jovem goleiro Matheus Donelli nessa última janela de transferências, o Corinthians deve conseguir alguma negociação somente na próxima temporada. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o goleiro Matheus Donelli, que está há alguns meses afastado e o Corinthians não conseguiu negociá-lo. Provavelmente Timão só vai conseguir algum clube para o jogador somente na próxima temporada. O Matheus Donelli era o reserva imediato do Hugo Souza até o mês de julho. Donelli, que inclusive substituiu o Hugo Souza no período em que ele precisou tratar de uma lesão muscular, quando o Ramon Dias ainda era o treinador, acabou cometendo algumas falhas, foi bastante criticado. Com a chegada do Dorival, o Donelli acabou perdendo a condição de reserva imediato do Hugo. Hoje é o Felipe Longo. O Donelli segue treinando normalmente nos trabalhos do CT Dr. Joaquim Grava, tem contrato com o Corinthians até o final de 2028. Como ele está afastado, o Corinthians tentou negociá-lo nessa última janela. Tivemos informações, por exemplo, que o Bragantino se interessou pelo jogador, mas as negociações não avançaram. Com os fechamentos das principais janelas do futebol mundial, hoje dentro do Corinthians é tratado como praticamente certo que conseguirá alguma negociação pelo jogador somente na próxima temporada. Lembrando que ainda está aberta a janela dos Emirados Árabes, mas dificilmente o jogador iria aceitar ir para a região na idade em que ele está. Então, dentro do Corinthians, acredita-se que alguma negociação pelo Donelli acontecerá somente a partir da próxima temporada. A minha opinião quanto à questão do Matheus Donelli é a seguinte: primeiramente, é preciso trabalhar com paciência, não adianta de repente tentar empurrar o jogador em algum mercado que ele será desvalorizado. Hoje o Donelli já está valorizado, é um jogador que está em baixa, foi afastado, segue treinando normalmente com os companheiros, mas não é mais relacionado para os jogos, perdeu a condição de reserva imediato e também de qualquer tipo de reserva, porque hoje o segundo goleiro, o reserva imediato, é o Felipe Longo e o terceiro goleiro é o Cauê. Então o Dorival não conta mais com o Matheus Donelli. Claro que no futebol as coisas podem mudar, de repente acontece alguma coisa, o Dorival vai embora, chega outro treinador e decide reintegrar o Matheus Donelli. Mas falando do momento, o Donelli está afastado, treina normalmente com os companheiros, mas não participa mais dos jogos. A única janela aberta é a dos Emirados Árabes. Na minha visão, o Donelli não iria aceitar ir para essa região. Então estamos falando de um jogador que somente no início de 2026 que o Corinthians deverá conseguir alguma negociação por ele. Donelli, que está no Corinthians desde os primeiros passos no futebol, então um jogador que é formado no clube, cria do terrão, mas infelizmente não conseguiu ter atuações para se firmar na equipe principal. E agora vamos falar sobre notícia boa. É isso mesmo, temos uma notícia boa, até que enfim, o peruano André Carrilho animou a nós corintianos e eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. O Carrilho acabou sofrendo uma lesão grave no dia 6 de agosto, no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o arquirrival na casa deles, em um lance, disputa de bola no início do segundo tempo desse jogo contra o arquirrival, uma disputa com o lateral direito deles, o Giai. O Carrilho acabou sofrendo uma grave lesão no tornozelo esquerdo. Teve uma lesão ligamentar diagnosticada, passou por cirurgia e vem fazendo tratamento já há alguns meses. Estamos aí com o Carrilho já há mais de um mês, aliás, que ele acabou sofrendo essa lesão, está prestes a completar 2 meses.
Carrilho, sabemos da importância que ele tem para a equipe, sabemos da qualidade que o jogador tem e absolutamente que nós estamos ainda sem saber quando o Carrilho vai voltar exatamente. O Corinthians não se pronunciou quanto ao período de recuperação do jogador. Há quem diga que ele voltará ainda nessa temporada e há quem diga que o Carrilho só voltará no ano que vem. Mas então, capitão, o que animou? Ontem, sexta-feira, dia 26 de setembro, o Carrilho apareceu nas suas redes sociais, colocando imagens dele treinando, fazendo atividades físicas, trabalhos ali voltados para a recuperação dessa lesão. Inclusive uma foto dele ao lado do Garro e também do Memphis, com a seguinte legenda na publicação: já já estamos de volta, foco no trabalho e na recuperação. Então, Carrilho já demonstrando ali estar com um vigor, já se equilibrando normalmente, já trabalhando normalmente. Ao meu ponto de vista, teremos um Carrilho em breve, pelo menos do que eu vi nas imagens, teremos um Carrilho em breve. Conversei com uma pessoa que me disse que o tratamento do Carrilho é bastante animador, que o jogador vem trabalhando forte e que em breve teremos novidades sobre o peruano, que sabemos que tem muita qualidade. Tomara que ele volte logo. A minha opinião quanto a essa imagem do Carrilho, quanto a essa legenda do jogador, dizendo já já estamos de volta, foco no trabalho e na recuperação, isso anima. Estamos falando de um dos principais jogadores que o Corinthians tem. Hoje, podemos colocar aí Garro, Memphis, Yuri Alberto, Carrilho e Guinegão como os principais jogadores que o Corinthians tem no elenco. Claro, o Guinegão, jovem, chegando recentemente, daqui a pouco falaremos dele. Mas a questão do Carrilho é um jogador que, taticamente falando, ele se encaixa perfeitamente nos planos do Dorival e de qualquer treinador. É um jogador que marca quando precisa, tem muita qualidade lá na frente. Então, ótimo, o Carrilho anima nós corintianos, anima essa mensagem dele no seu Instagram. E volto a dizer, eu falei com uma pessoa que me disse que os trabalhos do Carrilho estão indo muito bem, estão adiantados, mas absolutamente ninguém fala em tempo de recuperação. Tomara que o Carrilho volte logo, pois ele está fazendo muita falta, pelo menos na minha visão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos principais destaques do Corinthians nessa temporada 2025. O atacante Guinegão está simplesmente encantando cada vez mais o Dorival Júnior e sua comissão técnica nos trabalhos no dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava. O Guinegão acabou sendo utilizado pelo Dorival Júnior praticamente por causa do transfer ban. Lembrando que o Dorival, quando chegou, pediu 4 reforços, queria atacante aberto pelo lado do campo, um atacante para substituir o Yuri Alberto. Corinthians com dificuldades para contratar, aí veio o transfer ban no dia 12 de agosto, aí foi embora qualquer esperanças de contratações. No dia 13 de agosto, o Yuri Alberto precisou fazer uma cirurgia de hérnia inguinal às pressas, e foi aí que o Dorival decidiu colocar o Guinegão, dar oportunidades para o jovem atacante de apenas 18 anos. E o que aconteceu? O Guinegão simplesmente está arrebentando. Em 6 jogos consecutivos foram 4 gols marcados e uma assistência, ganhando muitos elogios, mas não somente pelos números, mas sim pela disposição dele em campo, brigando com os zagueiros adversários, ganhando a maioria das jogadas e também ajudando na recomposição, uma obediência tática. Então o Guinegão evoluindo muito nesses últimos jogos. Na última partida do Corinthians, a última rodada, derrota vergonhosa para a equipe do Sport jogando fora de casa, o Guinegão não jogou porque estava suspenso. Mas o Guinegão será a opção e será titular no jogo contra o Flamengo amanhã domingo, dia 28 de setembro. O que vem acontecendo com o Guinegão nas últimas semanas do CT Dr. Joaquim Grava vem encantando o Dorival e sua comissão técnica. O Guinegão está simplesmente voando cada vez mais nos treinamentos do CT Dr. Joaquim Grava. A cada dia, a cada semana, o Guinegão evolui cada vez mais. Uma pessoa que eu conversei me revelou que o Guinegão é peça fundamental no que o Dorival vem trabalhando muito no CT, que é aquele famoso perde-pressiona. Quando você perde a bola, ao invés de se recompor e se posicionar para fechar os espaços
para tentar impedir o ataque adversário, e sim você já vai rapidamente em um esquema pressionando, subindo as linhas para tentar recuperar a bola o quanto antes possível. Então o Guinegão está simplesmente voando, arrebentando cada vez mais nos trabalhos CT Dr. Joaquim Grava, e espero que toda essa evolução também seja levada para os jogos. Estamos vendo, ele está progredindo muito. A minha opinião quanto ao Guinegão é a seguinte: espero que saibam trabalhar com ele. Espero que estejam sabendo exatamente, conversando com ele sobre tudo que vem acontecendo, sobre a evolução que está acontecendo com ele. Já temos rumores de propostas, já há quem diga que o Corinthians recebeu uma proposta do Zenit de quase 100 milhões, há quem diga que o Zenit ultrapassou os 100 milhões essa proposta, 115, 120 milhões, então tem que saber trabalhar muito bem as questões não somente físicas, mas sim as psicológicas do jogador. O Guinegão é um menino bastante tranquilo, é um menino que vem no dia a dia trabalhando, agradando o Dorival e sua comissão técnica, um jogador que tem uma obediência tática espetacular, além, claro, de toda a sua qualidade no ataque. Então, para mim, sinceramente, o fato do Guinegão estar voando cada vez mais, evoluindo muito nos trabalhos no dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava, sinceramente, ao meu ponto de vista, não me surpreende, porque eu sabia que quando ele tivesse a primeira oportunidade, eu sempre falei do Guinegão para vocês, quando ele tivesse, aliás, as primeiras oportunidades, tivesse as suas sequências, eu sabia que ele iria conseguir arrebentar, que ele iria mostrar um grande futebol, e é o que está acontecendo. Eu particularmente torço muito por ele, um menino que joga muita bola e ainda por cima uma humildade extrema. Tomara a Deus que as coisas deem tudo certo para ele, que ele continue evoluindo e que continue, que aumente, aliás, as alegrias que ele vem nos dando. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, Carrilho postando mensagem em suas redes sociais, dizendo que já está de volta. O que vocês acham? Anima? Será que deve estar próximo dele voltar? E quanto ao Matheus Donelli, o Corinthians não conseguiu negociações. O que vocês acham? Será que a partir de repente do ano que vem o Corinthians vai conseguir uma boa equipe? Ou de repente ele pode até ser reintegrado? O que vocês acham? E sobre o Guinegão estar voando cada vez mais nos treinos, o que vocês pensam disso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!